Dando sequência a estas apresentações do biocentrismo, estudado através da biosofia da sabedoria da vida, eu hoje vou falar sobre um aspecto interessante, que é a transição planetária que está sendo tão propalada para ocorrer neste julho de 2019. O biocentrismo nos explica de uma maneira bastante interessante a ocorrência desse fenômeno e desta percepção dessa transição planetária pelos humanos. A vida é uma singularidade do universo que manifestou-se na Terra neste momento de água líquida, em cima das moléculas proteicas que são efêmeras e instáveis, desencadeando um processo de vida e morte de organizações biológicas que vão adquirindo conhecimento deste meio externo que é o momento de água líquida. E assim adquiriu conhecimento até o réptil, do réptil criando um novo artefato que é o cérebro do mamífero, e em seguida criando o artefato que é o neocórtex, e formou o homem. Esse homem formado através desse processo evolutivo ainda fica submetido às influências desta singularidade que é a vida. A vida continua influenciando o homem de uma maneira bastante visível, que ocorre assim entre os animais. Nós observamos essa situação. Entre um grupo de mamíferos, nós observamos entre 1000 que nascem, alguns poucos que nascem com certas características de serem macho alfa de espécies. Isto não é genético, são certas situações, a vida que influencia nesta sequência. Então você observa num grupo de mamíferos alguns poucos que nascem com características de macho alfa. Essas características de macho alfa não são genéticas, ocorrem influenciado provavelmente pela própria vida. A vida então continua se manifestando nas suas criações dentro desta estrutura que nós vivemos. No homem ocorre coisa semelhante. Entre milhares de homens ocorrem de vez em quando alguns que têm qualquer característica um pouco diferente do seu cérebro, que não é genética, como se um aumento ou uma ampliação de uma certa área do cérebro que dá a este ser vivo uma percepção maior de certas características. Isso nós podemos ver, por exemplo, homens como Einstein tinham uma percepção de espaço-tempo diferente de outras pessoas. Você observa certas pessoas têm características diferentes, às vezes de percepções que não são genéticas, ocorrem, como se diria, o acaso, mas não é um acaso, é a própria vida que cria entre milhares de homens certas características. Assim há homens que têm qualquer coisa no seu cérebro que lhe dá uma potencialidade de liderança incrível. Então, supondo entre 1000 ou 10.000 homens, aparecem 10 que têm uma característica de liderança que não é genética. Essas características não são genéticas, ocorre influenciada pela própria vida. Desses 10 com características de liderança, 1 ou 2 vão ser realmente líderes, outros 8 ou 9 vão sofrer a vida inteira por não se adaptarem a esta situação em que vivem. Isso é um aspecto bastante interessante que se está se observando na psicologia hoje em dia, em que se observa certos aspectos que chama destinação da vida. Tem certas pessoas que têm uma destinação. Essa destinação se deve a esta influência da vida neste grupo de
organizações biológicas. No momento em que a vida criou a organização biológica humana, ela não parou de influenciar esta organização biológica de uma maneira global para que fosse sendo aperfeiçoada no processo de colheita de informações deste momento líquido que é o meio externo, da água líquida, nesse momento da água líquida que é o meio externo. Inicialmente, a vida cria organizações biológicas humanas com o conceito de que o mais forte domina o mais fraco. Com isto, a organização biológica foi se tornando cada vez mais forte e resistente, possibilitando que o homem tivesse uma organização biológica bastante resistente. Essa organização biológica que nós temos hoje em dia. Esta organização que intrinsecamente aceitava o mais forte dominando o mais fraco, tendeu a desaparecer, porque a vida percebeu que havia qualquer coisa mais importante do que essa força. E desta forma andou criando mutações nas organizações biológicas. E a vida então, desde que criou a organização biológica humana, também tem feito alterações nessa organização para que vá se adaptando de forma cada vez mais própria por esse momento em que vivemos. Inicialmente, o homem mais forte dominava o homem mais fraco. Isso nós podemos ver nas raças primitivas, onde o mais forte dominava o mais fraco. Isto ocorre, e é bastante interessante, que ocorrem certas transições planetárias, que nós não podemos identificar muito bem as datas, mas que mais ou menos ocorrem a cada 2.000 anos. E coincidem mais ou menos com os ciclos em que vivemos, das eras em que vivemos, a era de Áries, a era de Peixes, a era de Aquário. Para ter-se ideia dessa transição, nós temos o exemplo do egípcio. No egípcio, que vivia no que nós podíamos chamar de época de touro, era de touro, o mais forte dominava o mais fraco. Você dizer para um egípcio que um escravo tinha seus direitos era um absurdo. Escravo era escravo, um homem egípcio não aceitaria esta situação. O mais forte domina o mais fraco, isso é característico da era de touro. Com a mudança, a transição planetária de touro para Áries, nós observamos que a vida começou a criar mutantes que tinham uma certa concepção de justiça. Então começaram a aparecer organizações biológicas humanas que traziam dentro de si intrinsecamente um conceito de justiça. Esta transição planetária é muito bem explicada ou demonstrada na passagem do Êxodo, onde aparece um povo em que passa a ter uma noção, um conhecimento intrínseco da justiça. É a passagem da era de touro para a era de Áries. Então o aparecimento desses novos mutantes está muito bem simbolizado na passagem do Êxodo, inclusive mostrando durante a passagem pelo deserto a transição entre a era de touro, em que os hebreus fizeram um touro para adorar, mostrando que exatamente essa foi a transição planetária de touro para Áries. É a passagem, então, que a vida faz de organizações biológicas
onde o mais forte dominava o mais fraco, para um conceito de justiça. Começaram a aparecer, então, neste momento, organizações biológicas que tinham um conceito de justiça, o que corresponde à época de Ares. Esta época, esta era de Ares, é interessante porque foi dominada pelo conceito de justiça. Esse conceito de justiça possibilitou a criação dos grandes impérios. Os grandes impérios cresceram e se fortaleceram através desses mutantes que tinham um conceito de justiça. Coincidindo novamente com a passagem da era de Ares para a era de Peixes, houve uma nova transição planetária. Essa transição planetária ocorreu porque a vida percebeu que esse conceito simples de justiça dentro da organização biológica estava esgotado. Os grandes impérios, em especial o Império Romano, desmoronou. Então a vida precisou criar novos mutantes. Esses novos mutantes, para que houvesse uma nova adaptação da organização biológica humana, começaram a ocorrer com o fim do Império Romano e o aparecimento do cristianismo. A vida, então, no início no início do contagem nossa dos tempos, lá pelo ano zero, coincidiu também com a passagem, a transição planetária de Ares para Peixes. Nesse momento, a vida passou a criar mutantes. Mutantes que tinham intrinsecamente um conceito de que havia uma vida além da vida, que a vida existia além da matéria. Esses mutantes tinham esse conceito de vida além da vida. E esses mutantes foram reunidos no cristianismo, que foi articulado por Paulo, que juntou todas as religiões da época e criou o cristianismo. Esse cristianismo é estruturado em cima de Jesus Cristo. Jesus Cristo é basicamente a vida. Se nós substituirmos nos evangelhos a palavra Jesus por vida, nós vamos ver que bastante claramente Jesus não fala por metáforas. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se mais de um tiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Se por acaso eu quiser ter um nariz grande, eu não vou ter, mas se a vida quiser que eu tenha, eu vou ter. A vida está sempre me protegendo. Então, esse conceito é um conceito intrínseco que apareceu no mutante desta época de início de Peixes. Esses mutantes não se entendiam muito bem, se atiravam às feras achando que iam ter do outro lado uma vida melhor e maior, unidos à vida que era Jesus. Estes mutantes foram crescendo, esse número de mutantes foi crescendo, e atingiu em 313 uma massa crítica. E quando atingiu essa massa crítica, dominou o Império Romano em 313 com Constantino. Então, esses mutantes que a vida fez, que criaram um conceito novo, uma conceituação de vida além da vida, alguma coisa além da vida, caracterizou a transição planetária de Ares para Peixes. E a ideia de Peixes era essa: existe qualquer coisa além da vida. E o cristianismo foi estruturado em cima disso e dominou esses 2000 anos. Já no fim do século passado, a própria vida começou a perceber que essa estrutura, essa organização biológica, com esta concepção de vida além de a vida existe além da vida, está destruindo a Terra. A própria vida, percebendo isso, começou por sua vez a criar mutantes. Mutantes nessa passagem da era de Peixes para Aquário.
então seriam mutantes aquarianos. Esses mutantes aquarianos são organizações biológicas que têm uma percepção da vida como um todo. Não é genética esta concepção. Aparece em certas organizações biológicas sem sequência genética, que corresponderia ao que nós chamamos hoje dos ecologistas. Então está aparecendo nesta transição de peixes para aquário uma quantidade enorme de organizações biológicas que entendem a vida como sendo um conjunto, uma unidade, um universo ou mesmo um aquário, como se todos nós vivêssemos num aquário. Este homem que percebe isso não se entende muito bem, não entende muito bem esta concepção que está no seu íntimo, decorrente de alguma alteração da sua organização cerebral. E defende, às vezes, as focas que estão sendo mortas e esquece que estão morrendo crianças na África. Da mesma maneira que também no início da era de peixes, o mutante que apareceu nesta época se entregava às feras, porque não entendia muito bem o que era essa nova concepção. Este mutante aquariano está aparecendo numa quantidade extremamente grande. Cada vez mais aparecem crianças e já homens feitos, alguns com esse conceito de que nós vivemos num aquário. Seriam os mutantes aquarianos. Esses mutantes aquarianos são os ecologistas de hoje em dia. Da mesma maneira que ocorreu na transição de Ares para peixe, vai ocorrer uma transição planetária de peixes para aquário. E essa transição planetária está ocorrendo no momento. E é essa transição planetária que nós percebemos que esta perplexidade que nós vivemos nessa destruição do nosso conceito de ciência, dos nossos conceitos de espaço, tempo e matéria, da nossa descrenças com as religiões que, com seus dogmas, se tornaram incompatíveis com a racionalidade. Neste momento, nós percebemos que há qualquer coisa, há uma transição planetária, e todos percebem essa transição planetária, que é uma mudança da era de peixes para a era de aquário. Nós vemos isso mesmo no conceito religioso, que a religião é a percepção do homem como um todo, não unicamente do seu cérebro neocórtex. O homem percebe que há uma transição qualquer neste momento. Essa transição não tem uma data fixa. Dependendo da cultura de cada um, se estipulam datas que cada vez vão mudando com mais rapidez. Dentro do que se chama de doutrina espírita, de espiritismo, através do Chico Xavier, se propôs essa data de 50 anos após a chegada do homem na Lua, que seria 19 de julho de 19. É bastante lógica em um conceito do biocentrismo. Ou a vida, nesta época, se teria uma guerra que destruiria tudo, ou se nesses 50 anos que se seguem, se não houvesse uma guerra que destruísse a humanidade, haveria uma transformação. Esta é a transição aquariana. Essa data criada depende de conceitos empíricos de cultura que vão aparecendo dependendo da cultura, da educação e da experiência de cada organização biológica. Assim, nós estamos realmente passando por uma transição planetária. Essa transição planetária é a passagem da época de peixes para a era de aquário. Na era de peixes, a religiosidade fazia com que eu buscasse a minha salvação. Na era de aquário, o homem entende que tem que salvar-se nós todos
e não exclusivamente essa organização biológica. Todas as organizações biológicas são uma só. E todos somos um é exatamente o que propõe e o que prega o biocentrismo. O biocentrismo, portanto, é exatamente uma explicação para este momento desta transição planetária, da época de peixes para a época de aquário. Esse número de, vou chamar aqui de mutantes aquarianos, que seria o que nós chamamos hoje desses ecologistas, vai aumentando, está crescendo até atingir um momento em que será uma massa crítica, e a humanidade então passará a ser toda ela ecológica. Acredito que nesse momento, essa questão de individualidade, de cada um ter a sua roupa, a sua individualidade, a sua característica, vai passando para todos. Assim, ter essa diversidade que nós temos hoje de materiais que promovem um lixo incrível, tudo isso deve ser unificado. A vida toda deve tender a se unificar na sua vivência para que possa sobreviver o planeta. Então, realmente, este momento é um momento de transição planetária. Exatamente a data depende da cultura e da educação de cada um. Esses mutantes aquarianos vão atingir uma massa crítica num certo momento em que vão mudar a nossa humanidade. Da mesma maneira que ocorreu quando a massa crítica dos mutantes de peixes foi atingida, em 313 o Império Romano cedeu ao cristianismo a vida. Este momento, exatamente, é difícil de se fazer qualquer previsão, mas acredito que em menos tempo do que os 313 anos da época de peixes ocorreu, esse deve ser em torno de 100 anos. Nesses 100 anos seguintes, há de haver um crescimento extraordinário desses mutantes aquarianos, e eles atingem uma massa crítica, e a humanidade então vai viver numa harmonia com o todo. Este momento exatamente é difícil de se definir, e é definido também de acordo com a cultura, com a educação de cada um, com a imaginação de cada um. Portanto, este instante em que se fala tanto na transição aquariana, o biocentrismo mostra que realmente está havendo uma transição aquariana. E essa transição, a data dessa transição depende da cultura e da experiência de cada organização biológica.